Saravá, meus irmãos de fé, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É um prazer, uma alegria tê-lo conosco. Não esqueça, logo agora no início, dê uma paradinha, dê seu like, dê seu joinha, faça seus comentários, siga o nosso canal. Toda semana um conteúdo diferente, totalmente original. Vocês não vão encontrar nada igual no YouTube em lugar nenhum, porque é feito de nosso conteúdo, de nossos estudos. Cada texto, cada pauta, diariamente nos nossos vídeos. Também temos um canal há 4 anos, minha gente. 4 anos de fundamentos muito bons. Aqueles assuntos que eu acho que todo mundo gostaria de conhecer dentro da Umbanda e que nunca foi ensinado. Eu falo de energias, eu falo de chakras, eu falo do seu sete da lira, dessas grandes personalidades, falo do caboclo das 7 encruzilhadas, falo de sua história, eu falo de muitos assuntos maravilhosos que fazem parte do acervo cultural da Umbanda. Você não se torna um bandista, muito menos um dirigente, sem conhecer essas coisas. E mais, eu escrevo com aquele desassombro de que, isso não pode, isso não deve, não. Umbanda é livre para estudar e para buscar seus conceitos. Eu busco tranquilamente explicação para os nossos fundamentos em qualquer religião, em qualquer doutrina. Porque qualquer religião e qualquer doutrina que ensine o correto, o bem, ela será bem-vinda dentro da Umbanda. Afinal de contas, a Umbanda é universalista e cristã. Também outro vídeo que fizemos, se a Umbanda é ou não é cristã, porque houve um bate-boca tremendo nas redes sociais sobre isso. E acho que você vai gostar de ouvir. Mas antes de começar, vamos sempre saudar a nossa espiritualidade, como sempre fazemos. Salve o meu Congá, salve o seu Congá, salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o conteúdo no vídeo de hoje. Agradeço muito sua presença e fique até o fim, porque sempre temos coisas muito boas se desenvolvendo e desenrolando nos nossos bate-papos semanais. Essa semana, como eu já comentei anteriormente, vi 2 vídeos. Primeiro, que todo orixá é negro, é africano. Que todo Exu é masculino, todo Exu masculino é careca e é negro. E assim por diante, não é? Como se orixá é africano. Orixá, como nós o conhecemos, são divindades africanas. Mas Exu de Umbanda ser negro, careca e africano, com uma cor de pele, como a etnia, não. Esse etnocentrismo não acho produtivo e bom. Ok, que a cultura africana sempre foi dizimada pelo Ocidente, historicamente pelo Ocidente, que aqueles que tenham vindo da África sofreram um processo doloroso nas Américas de escravidão. Foram pessoas que foram escravizadas da forma mais cruel, desumana possível. Agora, você concentrar tudo num afrocentrismo e num etnocentrismo, que tudo tem que ser africano, tudo agora tem que ser africano. Calma, gente, não é assim. Eu já escolhi Umbanda como minha religião justamente por ela ser universalista. Porque eu não enxergo uma pessoa pela cor da pele, eu não enxergo uma pessoa pela sua origem, eu não enxergo uma pessoa por nada desses critérios, mas pela bondade de seus corações, pela evolução espiritual que cada um tenha. Não importa se tem um defeito físico ou não, enfim, não importa nada. Importa que ali contenha uma alma bondosa, uma alma disposta a fazer o bem. E mesmo aquelas almas que não o sejam, merecem a minha compaixão e o meu desejo sincero para que evoluam. A Umbanda é uma mãe de braços abertos. A Umbanda é uma mãe de coração imenso. Eu vejo a Umbanda
Eu sempre estou comparando tanto Deus quanto a Umbanda como um gatinho, uma gatinha. Se você ver uma ninhada de uma gata, você vai ver filhotinhos de todas as cores. Porque geralmente na ninhada de uma gata, você vai encontrar um filhotinho de cada cor, de cada jeito. E a mãe vai amar todos iguais, ela não vai distinguir um do outro. Ela vai amar todos iguais, vai amamentar todos iguais. E assim é a Umbanda. Eu, Miriam, não estaria confortável numa religião que fosse etnocêntrica, e etnocêntrica não significa só africana, mas significa europeia, ou seja lá o qual for, que dissesse que ali, só ali tem a verdade, e que o resto tem que ser condenado. Eu acho isso assim uma aberração do pensamento humano que precisa ser corrigido. Nós já estamos no século XXI, minha gente. Está na hora de evoluir. A humanidade exige evolução. E esse tipo de pensamento, onde uns vão para a esquerda, outros vão para a direita, uns são condenados a uma eternidade de sofrimentos e outros vão para o céu, para aí. Eu acredito muito mais no purgatório. Todo mundo fica no purgatório para subir para o céu, e não no inferno eterno, de castigos eternos, que não cabe num Deus tão cheio de misericórdia e bondade. Porque eu acredito ainda no Deus de Jesus, aquele Deus que é o bom pastor, que recolhe as ovelhas que estão perdidas e que todos são bem-vindos, como a famosa parábola do filho que retorna, do filho pródigo. Deus é assim. Deus não mede, contanto que um dia o filho entre nos bons caminhos, ele vai abraçar e vai estar perto dele. É nessa religião que eu acredito. Mas como nunca nós estamos vivendo num tempo de fake news, de desinformação. Em todo lugar se vê. É claro, como eu já disse, todo orixá africano, mas não cabe outras coisas que não tem cabimento. Aliás, orixá, a palavra, vem do Yorubá, da língua Nagô, do oeste da África, que quer dizer guardião da cabeça. Ori e Ixá, que significa guardião da cabeça. Então ele não é exatamente o dono, como muitos dizem. Ele não é dono de cabeça, mas assim ele é o guardião, porque o dono é Deus, é Olorum, é Zambi, é Olodumare. Esse é o dono da cabeça. E o orixá é o seu guardião. Nós também sabemos e também devemos lembrar que muitos não sabem, mas na África há mais de 600 orixás. Cada aldeia africana, cada lugar, cada pequena região tem o seu orixá. E isso acontecia no Egito Antigo também. Cada cidade tinha a sua divindade, o seu guarda espiritual que lhe protegia. A África é muito, toda a África, todas essas regiões são muito parecidas com a cultura do Antigo Egito. Por isso que é interessante você dar uma paradinha, se puder, dar uma lida, uma conhecida na cultura do Egito Antigo. Você vai encontrar muitos pontos em comum do que é feito nessas regiões de orixás, de voduns, de inquices africanos. Muitas coisas que eles fazem ali bate com o que o Antigo Egito dizia. Por exemplo, vou dar um exemplo. Num dos textos que eu li há muito tempo, falam que os orixás desceram à terra por fios. Lá do Orum, lá do céu, lá das regiões superiores, eles desceram para a terra em fios, como se fosse fios de aranha, teias de aranha. Eles desceram para a terra. E conta-se que eles desceram para a terra e usaram de escada para chegar aqui, para chegar nesse mundo, a árvore chamada Iroko, a gameleira branca no Brasil, mas a árvore africana Iroko, que nós vamos falar hoje justamente sobre tempo. Este é o nosso fundamento no dia de hoje. O tempo rei, como diz aquela música maravilhosa, o tempo que tudo nos governa. Mas como eu estava dizendo, os orixás desceram por fios e desceram utilizando o Iroko para pisar na terra. No Egito Antigo, curiosamente, há um deus chamado Onuris, que é o deus da guerra,
um deus que foi muito popular, principalmente no final do Império Egípcio. E, ora, vejam só, ele também desceu lá dos planos superiores por fios. Você veja as coincidências que não são coincidências, porque eu não acredito em coincidências. Mas você veja que naquela região tão próximos os países como são, falam a mesma coisa. Então eu acredito que a cultura africana dos seus orixás, vudus e inquices tem muito a ver com a magia e com a cultura do Antigo Egito. Um está interligado com o outro, afinal, tudo é África, não é mesmo? Bom, o Iroko, o orixá, que acreditam que viva dentro da árvore, ele está ali dentro da árvore, não é cultuado dentro da Umbanda. Ele é pouco conhecido dentro da Umbanda. Aliás, todos os orixás de árvores, de plantas, como Ossan, como o próprio Iroko, eles se confundem dentro da Umbanda a Oxóssi. Oxóssi, a grande linha de Oxóssi, uma das 7 linhas da Umbanda, agregaria todos esses grandes orixás voltados às plantas, às folhas, à vegetação. Ele estaria ali concentrando todos eles nele, nessa linha. Por isso que muitos não conhecem, mas é muito interessante porque tem umas coisinhas que vale a pena a gente comentar aqui, mesmo que não seja da cultura da Umbanda, mas pertence à cultura dos orixás, é importante a gente conhecer para entender muita coisa. É Iroko, o orixá do tempo, passado, presente e futuro. Dizem que ele anota todas as coisas, ele sempre é representado com a cabeça baixa, anotando. Ele anota, ele toma nota de tudo o que aconteceu em todos os tempos. Ele é o guardião da informação e da cultura. Ele é o guardião da nossa ancestralidade. É ele que guarda o conhecimento da ancestralidade para nós. Se não fosse Iroko, se não fosse o orixá do tempo, nós não estaríamos falando as coisas que estamos falando aqui. Porque são coisas de nossa ancestralidade, que nós estamos aqui recordando para vocês e para servir de base cultural. Porque vocês dizem assim, mas para quê? Ancestralidade não serve para nada, eu gosto do moderno, eu gosto daquilo da tecnologia, eu gosto das coisas da informática, bacana. Mas se não fosse lá o sujeito dentro da caverna contando as suas ovelhas, utilizando pedrinhas e o princípio da matemática, você não estaria fazendo os cálculos, nem a tecnologia maravilhosa, que inclusive está nos proporcionando aqui conversar, se não fosse os estudos desse homem das cavernas, da Idade da Pedra, que tinha lá o seu pequeno grupo de ovelhas, que ele contabilizava através de pedrinhas, que é o princípio da matemática. Todo conhecimento ancestral serve para alguma coisa, para lhe adiantar a vida. Você não gosta que alguém adiante a sua vida? O conhecimento da ancestralidade adianta a nossa vida. Porque se nós aprendêssemos a ouvir o que nossos ancestrais já adquiriram de conhecimento, ou que já escreveram, ou que já fizeram, nós já poderíamos ir lá na frente, desenvolver o que eles já começaram e fazer uma coisa muito mais em menor tempo. Nós não precisávamos estar passando por esses loops de tempo, de ciclos de tempo, de voltar tudo a estaca zero, porque nós perdemos o conhecimento lá atrás. Muitos reclamam da perda de fundamento das religiões, tanto da Umbanda, quanto do Batuque, quanto do Candomblé. Voltem a tentar conhecer, voltem a ler, voltem atrás para perceber o que a nossa ancestralidade deixou, para que nós pudéssemos, é um presente que eles nos deixaram, para que nós pudéssemos lá na frente pegar o que eles deixaram e desenvolver mais rapidamente, não passar por certos problemas. Os nossos ancestrais fizeram coisas importantes, do tipo, não pisa naquele buraco, não faça aquilo ali, vai dar mal por causa disso, disso, disso. É o que eu estou fazendo aqui no nosso canal, contando práticas de terreiro, coisas que já aconteceram comigo, para que você não cometa esses erros ou
se cometer, já tenham uma resposta, já saibam como lidar e encontrem uma solução mais rápida para as coisas que venham pela frente. Mas se não fosse o orixá tempo, esse grande Iroko, esse grande inquice da árvore que tudo coordena, todo o tempo do universo ele estaria coordenando, eu não poderia estar ensinando aqui para você. Talvez eu nem lembrasse o que aconteceu ontem, se não fosse Iroko. Então, é um orixá muito importante. Inclusive, os religiosos de candomblé sempre têm uma gabeleira branca, porque no Brasil não tem a árvore Iroko, não nasce aqui no Brasil a árvore Iroko. Mas tem a gabeleira branca, que é associada a esse orixá. Eles colocam um ojá. O que é um ojá? Aquele pano branco amarrado no tronco. E todo mundo que chega no terreiro é obrigado a bater a cabeça e cumprimentar aquele orixá antes de passar para dentro das suas dependências. De tão importante que ele é. Ele é o guardião do conhecimento, representa toda a ancestralidade. Inclusive, conta-se na África, e eu vou fazer futuramente um vídeo sobre isso, os abiku, que são os espíritos daqueles que não querem reencarnar, aqueles que querem fugir das encarnações, porque sabem que talvez tenham vidas complicadas se vierem a reencarnar aqui na Terra, não querem reencarnar. Eles pousam em torno da árvore Iroko e ficam ali. É uma árvore também dedicada às Yamis, que são as nossas ancestrais, são todas aquelas ancestrais que trabalham com a magia, as guardiões do conhecimento, pousam também na árvore Iroko. Então vejam bem, toda a ancestralidade está ali concentrada. Mas eu não quero só falar da árvore, eu quero falar da importância de Iroko como guardião do tempo, como guardião de tudo que foi e que será. Então nós temos o dever de conhecer essas histórias, mesmo sendo da Umbanda, para entender os nossos irmãos do Candomblé, os nossos irmãos do Batuque, os nossos irmãos lá do Xangô, do Recife e de todos os cultos afro-brasileiros que tem espalhados por esse país. É dever do umbandista estudar. É dever do umbandista conhecer o mundo em que ele vive. As coisas que ele pratica, os conhecimentos. É muito diferente quando um médium conhece, quando passa, vai num candomblé em visita, por exemplo, e vê uma árvore com aquele ojá e diz: ai, que engraçadinho, uma árvore amarrada com um pano, o que é isso? Porque não conhece. É uma coisa totalmente sem noção daquele que passa e diz assim: ó, ali está Iroko, ali está assentado o orixá naquela árvore. Respeita o Senhor que coordena a ancestralidade, não só minha, mas desse terreiro. Desde o início desse terreiro que ele existe. E às vezes são terreiros que estão quase desde a descoberta do Brasil. Não vou dizer assim porque os terreiros de candomblé estão desde o século XIX, né? Fundados no Brasil. Mas vocês entendem? E antes disso? Aqueles escravizados que juntos, debaixo do mesmo teto, da mesma senzala, trocavam informações sobre seus orixás. Contavam uns aos outros como eram as suas aldeias, como eles tratavam seus orixás e sentiam saudade da sua terra natal. Eu acho que o umbandista ele precisa ter humildade para tirar o seu sapatinho de cristal de Cinderela, pisar no chão, botar o pé no chão e estudar, aprender, olhar à volta, compreender e respeitar. A coisa mais bonita de um umbandista é quando ele vai, por exemplo, se tiver essa oportunidade, no exterior, no meio de um culto budista e ter todo o respeito sabendo o que está acontecendo ali. A importância de tudo aquilo ali. Que ele vá ao Japão, encontre um culto ligado à natureza, eles cultuam muito a natureza e respeitar o que estão acontecendo ali. Vá para a Índia, vá para Varanasi,
ver aquelas maravilhas, aqueles cultos ao final do dia, onde todos os seus grandes devas e devis são saudados. Uma cultura milenar, uma das mais antigas do mundo. Ali, saber respeitar. O umbandista, ele precisa conhecer. Quando ele conhece, ele respeita. Quando conhece, ele entende. Quando ele conhece, ele não critica, ele não julga, ele admira. Isto um bom umbandista é. Isto um bom umbandista tem. E isso eu espero deixar para cada um de vocês, dentro dos corações de vocês, esta lição. Espero que vocês aproveitem muito esses vídeos. Espero sinceramente que toda essa ancestralidade que eu estou deixando para vocês de presente, lembrando que só Iroko é o grande responsável pela verdade. Porque o que é mentiroso, o tempo vai desmanchar. E o que é verdade, Iroko vai manter, escrito em suas folhas para sempre. Então saudemos esse grande orixá e que ele nos abençoe, que ele tenha compaixão de nós e que tudo que eu ensine para vocês seja de bom proveito. É só o que nós pedimos. Aproveite aí, use para o seu bem, use para o bem para ajudar as pessoas. Deixe um grande abraço e espero você na próxima semana. Até lá!